Bom dia, pessoal. Já estamos ao vivo. Eu estou vendo aqui que mais pessoas estão ingressando no webinar. Só vou pedir para vocês 2 minutos antes da gente começar, para dar tempo de todo mundo se somar. Então, quem entrou agora, quiser tomar uma água, tomar um cafezinho, já contamos aí com a participação do nosso convidado especial de hoje, o Samo. Já estamos, já estamos quase prontos para começar. Ah, no, no. Vuelve el micrófono. Y Sam, a apresentação está funcionando ótimo, a gente está conseguindo ver. Aí o Ginaldo de Manaus. Bem legal isso, Ginaldo, que você fez. Eu convido todo mundo que está se somando também, se quiserem aproveitar desses minutos iniciais para escrever de onde no Brasil vocês estão falando. Eu estou conectado desde o Brasil, o Samo, nosso convidado, está no Chile, e eu imagino que temos convidados de outros estados brasileiros aqui também. A Sara, de Santa Catarina, seja muito bem-vinda. Olha, temos o Ramon, Sam, está no Santiago também. Marisa, de Chapecó. Christian, do Chile também. Tânia, de Minas Gerais. Só mais um minuto e a gente já começa, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom, acho que a Rafaela também, da Apex, seja bem-vinda, Rafa. Acho que a gente pode começar, viu, Sam? Você está pronto aí do seu lado, né? Ah, maravilha. Esperar só o Sam voltar. pronto, Matheus, quando vocês quiserem, a gente começa. Não, maravilha. Então, a gente pode começar. Já começo me apresentando. Alguns de vocês conectados já me conhecem, né? Sou Matheus, trabalho no setor de integração e comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e, através da Conect Américas, nós apoiamos pequenas e médias empresas, pequenos e médios negócios em sua empreitada para exportar, né? Compartilhar conhecimento é um motor do trabalho que nós fazemos e nós buscamos sempre fazer isso em parceria com sócios, agentes de comércio exterior que são importantes a nível da América Latina. Não à toa, hoje a gente está com a Embaixada do Brasil no Chile, que tem um trabalho excelente e bastante comprometido em fomentar os negócios nos dois países. Hoje, a Embaixada está representada pelo seu chefe, pelo chefe do setor econômico e comercial, o Samu Tosati. O Samu participou, né, ativamente, bem próximo aí, acompanhando a construção desse acordo de livre comércio entre os dois países, um acordo extremamente completo, inovador, um acordo que traz benefícios específicos,
para as pequenas e médias empresas e ainda aborda outros temas, como eu dizia, inovadores, né, para o comércio internacional, tema de gênero, e-commerce. E é exatamente sobre isso que o Samu vai falar hoje, né? A apresentação vai seguir essa estrutura, o Samu vai ter o tempo para abordar o tema e depois a gente abre para perguntas e respostas. Eu vou acompanhar o webinar todo o tempo e estou acompanhando aqui o chat. Então, se durante a apresentação, para evitar que vocês esqueçam, surgir alguma dúvida, alguma questão colocada sobre o tema, eu vou acompanhar aqui, tá? O chat. Então é isso, peço perdão aí pelo breve atraso, mas já estamos todos e todos conectados. E, Samu, você tem aí a palavra. Bom, em primeiro lugar, vocês me escutam bem? Bastante bem. Perfeito. Importante Perfeito. saber. Podem colocar no chat aqui se vocês estão ouvindo bem também. Eu ouço bastante bem, Samu. E nos Então, bom comentários... dia a todos, bom dia a todas. Eu queria inicialmente agradecer ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo convite, mais especificamente o Connect Américas, e agradecer especialmente ao Matheus, né, que tem desenvolvido um trabalho aí de excelência e tem tentado promover e fomentar cada vez mais as micro, pequenas e médias empresas nesse processo de internacionalização. A ideia aqui hoje é falar um pouco, né, apresentar para vocês as oportunidades que o acordo de livre comércio entre Chile e Brasil traz para as pequenas e médias empresas, para as micro, pequenas e médias empresas, tá? De agora em diante eu vou usar o termo PMEs, né, mas aí considerando as micros também, são bastante importantes. E antes de iniciar a apresentação propriamente dita, né, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês. Se vocês tiverem, micro, pequeno e médio empresários que tensionam, que almejam começar esse processo de internacionalização, seja pela exportação, seja pelo investimento direto em outro país, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: na minha opinião, o Chile é um dos países que hoje, atualmente, oferece as melhores condições para aquelas empresas, sobretudo os pequenos, que querem iniciar esse processo de internacionalização. Se você pegar os 10 principais parceiros comerciais do Brasil hoje, o Chile é, na minha opinião, aquele que oferece as melhores condições. E por quê, Samu? Isso a gente vai ver ao longo da apresentação. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e eu espero que ao longo, né, ao final da minha mensagem, eu tenha convencido vocês, senão a gente abre para perguntas e respostas. Mas, de fato, hoje eu vejo o Chile como uma grande oportunidade para os micro, pequenos e médios empresários brasileiros que tensionam aí exportar, investir no exterior. Então, vamos lá. Antes de entrar no acordo propriamente, vou falar brevemente dessa relação bilateral. No ano passado, o Chile foi o 6º principal destino das exportações brasileiras. Vou colocar aqui as lâminas, mas eu vou falando em paralelo, não necessariamente sobre a lâmina. O ano passado, o comércio bilateral, se você somar exportação e importação, chegou a 13,7 bi, né, de acordo com as estatísticas do Brasil, e 14 bilhões de acordo com as estatísticas do Chile, né, 13,9. Tem essa discrepânciazinha. Mas eu gosto de usar o número de 14 bilhões, que é muito simbólico. Se você comparar com 2020, aí, claro, pandemia, a soma da importação e exportação foram de 7 bilhões. Então, a gente saiu de 7 para 14, é impressionante. E o Chile foi, o ano passado, o 6º principal destino das exportações brasileiras, foi o 7º principal parceiro comercial do Brasil. Do lado de cá, o Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América Latina e o 3º principal parceiro comercial em nível global. Então, uma relação, os laços são muito profundos e o mais interessante, ele tem crescido nos últimos anos. Né? Se você observar, imagina, o Chile, o 2º principal parceiro comercial do Brasil. O Chile tem uma população de 19 milhões de habitantes. Tem menos gente que o estado de Minas Gerais. Só que tem um PIB que é o dobro de Minas Gerais. Né? Isso ajuda a explicar um pouco, já a gente vai ver. Então, a gente tem um comércio exterior muito denso e, como vocês sabem, comércio e investimento são as duas faces da mesma moeda.
comércio gera mais investimentos e investimentos gera mais comércio. E por que eu estou dizendo isso? Se você analisar no plano dos investimentos, embora não tenha colocado no slide, hoje o Brasil é o principal destino dos investimentos das empresas chilenas no exterior, de longe, tá? Tem mais de 30, um pouco mais de 38 bilhões de dólares de estoque. Só no ano passado, as empresas chilenas investiram 3 bilhões e meio de dólares no Brasil, né? E o Brasil anunciou projetos de 2,1 bilhões de dólares aqui no Chile, né? Teve um crescimento no ano passado de 35% em relação a 2021 dos investimentos brasileiros no Chile. Então, essa relação tem crescido cada vez mais e a gente vai entender o porquê. Vou passar aqui a próxima lâmina. Isso. Aqui, ó, só para vocês brevemente, eu não vou perder muito tempo, do lado chileno, o Brasil é o terceiro principal sócio comercial, e aí você tem um crescimento de 18% e praticamente 14 bilhões somando importação e exportação. Então, vamos lá. Deixa eu... próximo. E aqui, o interessante desse comércio, ele não é só importante do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, né? A pauta de exportação do Brasil para o Chile é de altíssimo valor agregado. Como vocês podem ver aí na lâmina, os 5 principais produtos que o Brasil exporta para o Chile são petróleo, automóveis, caminhões, tratores e ônibus. De petróleo, só para vocês terem uma ideia da dimensão, o Chile praticamente importa todo o petróleo que ele refina e consome aqui, né? Praticamente 100%, 99%. Desses 99%, 72% de todo o petróleo importado do Chile veio do Brasil no ano passado. O Brasil é, de longe, o principal fornecedor de petróleo. Dos 4 itens seguintes, automóveis, caminhões, tratores e ônibus, o Brasil ele é o principal fornecedor de todos eles, a não ser no caso de caminhões. No caso de caminhões, a gente é o terceiro principal fornecedor. Em todos os outros itens, a gente é o segundo ou primeiro principal fornecedor. Automóveis, por exemplo, a gente é o segundo principal exportador de automóveis para o Chile. Olha quanto cresceram as exportações de automóveis no ano passado, 90%. A gente só perde para a China. Se pegar tratores, ônibus, a gente é o principal exportador desses bens para o Chile. Do lado chileno, você tem uma pauta mais concentrada, são os produtos tradicionais em que o Chile é tradicionalmente mais competitivo. Você tem o cobre, né? Você tem vinhos, peixes aí, no caso, a gente está falando mais de salmão, e crescentemente adubos, né? Sobretudo em razão do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Chile passou a ser um fornecedor importante de adubos para o Brasil. Deixa eu passar aqui para o próximo. Tá, e eu queria entender como é que um país de 19,2 milhões de habitantes, né, como eu mencionei, menor do que o estado de Minas Gerais, consegue ter um comércio mais pujante com o Brasil do que o México, do que a Colômbia, né, do que Equador. É impressionante. Aqui são algumas das razões. Primeiro, o Chile tem uma elevada renda per capita. É a renda per capita mais elevada da América Latina, só perde para o Panamá. O Panamá, por questões, ele é um país pequeno e por questões relacionadas ao petróleo, né, e também ao canal do Panamá distorce. Mas o Chile hoje é o país, junto com o Uruguai, eu diria, que tem as melhores condições em termos de renda. Isso explica muito do poder de compra, do poder aquisitivo do chileno para comprar, por exemplo, os automóveis do Brasil e todos os bens industrializados que o Brasil exporta para o Chile. Outro fator importante é a complementariedade econômica. Se você pegar, por exemplo, se você comparar Brasil e Argentina, há muita competição no setor no setor agrícola e partes do segmento industrial. No caso de Chile e Brasil, não. As economias são muito complementares. O Chile importa praticamente tudo que o Brasil vende e vice-versa. Essa complementariedade econômica também ajuda a explicar esse crescente adensamento das relações comerciais. Proximidade geográfica, né? A gente sempre brinca que geografia ainda importa. E por que importa?
sobretudo nos últimos 2 anos, em razão da pandemia, os custos dos fretes marítimos aumentaram significativamente. E como o Brasil e Chile têm essa proximidade geográfica, grande parte do comércio se dá por via terrestre, né? Os caminhões que saem lá do Rio Grande do Sul e chegam aos portos chilenos aqui. A esse respeito, eu já vou fazer outro comentário. Então, geografia importa, só que não importa, mas não é determinante. Por que eu digo isso? Se vocês observarem os 5 principais parceiros comerciais do Chile, a Argentina, que tem uma longa fronteira, uma proximidade geográfica muito maior com o Chile, não está entre eles. Então, a geografia tem um papel importante, mas ela não é determinante. E cada vez mais, os 2 últimos itens, o Chile se colocando como uma porta de entrada para a Ásia, né? Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil, China, principal parceiro comercial do Chile, de todos os países sul-americanos, salvo melhor juízo, é a China, e crescentemente os países do Sudeste Asiático. E o Chile, por meio dos seus portos, sobretudo, não só aqui perto de Santiago, em Santo Antônio, mas sobretudo no norte, na região de Antofagasta, Tarapacá, tem se colocado como uma porta de entrada para a Ásia. E isso tem atraído empresas brasileiras que desejam acessar esses mercados. E esse item está vinculado ao segundo. Por quê? Porque o Chile ele adota um modelo econômico, do ponto de vista de filosofia econômica, mais liberal, né? Ele é totalmente aberto ao comércio internacional. O Chile é hoje o país do mundo que mais tem acordos de livre comércio. São cerca de 33 acordos de livre comércio. Tem acordo com a China, tem acordo com os países do Sudeste Asiático. Então, se você juntar essa abertura econômica do Chile, mediante acordos comerciais, com o fato do Chile estar tentando se posicionar como porta de entrada para a Ásia, isso tem atraído investimentos de empresas brasileiras que desejam acessar os mercados asiáticos sem pagar imposto de importação, né? Esses 2 fatores também, crescentemente, têm tido um peso relevante. E, por fim, e é o tema da palestra de hoje, eu acredito, da relação bilateral Brasil-Chile, o acordo de livre comércio Brasil-Chile tem cada vez mais tido um peso importante para impulsionar essa relação bilateral, e a gente já vai ver por quê. Sobretudo, né, como o Matheus mencionou no início, é o tema de hoje, para as micro, pequenas e médias empresas. Por que esse acordo ele ajuda, né, ele contribui para que vocês, micro, pequenos e médios empresários, possam acessar o mercado chileno? A gente vai ver isso agora. Então, brevemente, antes de falar do acordo, esse é um diagnóstico feito pelo Sebrae, eu esqueci de colocar a fonte, mas é feito pelo Sebrae. Existem vários fatores que dificultam, vamos dizer assim, a inserção das micro, pequenas e médias empresas no comércio internacional. Vai desde taxa de câmbio a custo de frete internacional, mas eu quero que vocês se atenham às 3 primeiras, e por isso que eu coloquei em negrito, tá? Porque parte importante da dificuldade das empresas micro, pequenas e médias, chamadas PYMEs, acessarem o mercado internacional, se dá por razões domésticas. Né? Tem que melhorar o ambiente de negócio, questão de carga tributária, é um dever de casa doméstico. No plano internacional, o que um acordo de livre comércio pode ajudar? É um acordo entre 2 países. Ele pode ajudar nesses 2 primeiros pontos e no terceiro também, especificamente em parte do terceiro. Primeiro, ele reduz ou elimina as barreiras tarifárias. Então, hoje não existe tarifa de importação que incida sobre as exportações brasileiras para o Chile e vice-versa. Então, ele elimina o que a gente chama de barreira tarifária, que é imposto de importação, né? E as não tarifárias também. E aí, esse acordo que a gente vai falar já tem um papel determinante, porque esse acordo reúne em um único instrumento, um único marco jurídico, uma série de disciplinas que ajuda a reduzir e eliminar barreiras não tarifárias, né? Porque muitas vezes não tem um imposto de importação, mas existem barreiras de outra natureza que impedem as pequenas e médias empresas a exportarem. Então, esse acordo contribui nesse sentido, e esse acordo contribui também, e aí eu acho que para as micro, pequenas e médias empresas é fundamental,
no que diz respeito ao acesso a informações sobre o mercado de destino, né? Vamos pegar uma pequena empresa de Santa Catarina, quer exportar, acessar o mercado chileno, tem um produto competitivo, né? Ela acredita que é um produto competitivo em nível global, mas não tem a menor ideia sobre as regras, regulamentos, funcionamento do mercado chileno, quem são os concorrentes. Este acordo, ele contribui em grande medida para reduzir o que eu chamo de assimetria de informação. Porque hoje na internet a gente tem muita informação, né? Mas quais informações são críveis, né? Tem credibilidade? Esse acordo prevê sanar, em grande parte, esse desafio para as pequenas e médias empresas, provendo mais informações. O terceiro ponto, aí são duas vertentes. Tem as complexidades do procedimento de exportação, mas eu acredito que nisso o Brasil tem melhorado muito, né? Hoje tem cada vez mais migrado, é praticamente tudo eletrônico, então essa complexidade tem se reduzido. Agora tem uma outra questão, e por isso que eu deixei em negrito, e o acordo também fornece um amparo jurídico para a gente começar a endereçar esse desafio, que é promover uma maior integração entre as aduanas de Chile e Brasil. Como eu mencionei, grande parte do comércio hoje entre Chile e Brasil se dá por via rodoviária, caminhões que vêm deixar as cargas aqui no Chile. Só que ele chega na aduana, por exemplo, a aduana chilena não aceita ainda documentos e via eletrônica, assinatura digital. Então, isso dificulta. E os caminhões que eram para ser liberados em poucas horas na aduana chilena demoram, às vezes, dias. Ah, esqueci o documento. Poxa, mas não aceita digital? Te manda aqui. Não, não aceitamos. Só em papel. O acordo de livre comércio vem endereçar essa questão. Tá? Então, maior integração entre as aduanas, eu acho que esse é um grande tema que nós só iniciamos agora a tratar, mas que é um desafio que precisa ser endereçado pelos dois países. E por quê? Aí eu vou fazer um gancho com outro fator, que é o seguinte: além dessa rota viária que sai do Rio Grande do Sul, está sendo construído o chamado corredor bioceânico. Depois vocês podem jogar na internet e saber mais sobre isso. Ele vai ligar, é um corredor rodoviário que vai ligar o Centro-Oeste, a partir da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, passando ali pelo Paraguai e Argentina, e saindo nos portos do norte do Chile, né? Ali em Tarapacá, Iquique, visando justamente os mercados asiáticos. Hoje, a previsão de conclusão desse corredor é janeiro de 2025. Falta apenas concluir uma ponte entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai, e asfaltar cerca de 230 quilômetros do Paraguai, cujas obras já se iniciaram. Para vocês terem uma ideia como isso vai impulsionar ainda mais o comércio, hoje, uma carga que sai ou de Santos ou de Paranaguá para acessar a Ásia demora, em média, 60 dias. Uma carga do norte do Chile, né, saindo aí de Campo Grande, vai por caminhão, uma vez concluído o corredor bioceânico, para o norte do Chile, estima-se aí um tempo médio de 20 dias. Então, você reduz 60 para 20 dias, sem falar em redução de custo. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas para que isso seja eficiente, funcione, a gente precisa de mais integração nas aduanas, para que a liberação, o desembaraço alfandegário seja concluído de maneira mais rápida possível. Vou passar. Então, aqui tem um diagnóstico, tá? Isso com diversas fontes. As micro e pequenas empresas no Brasil, segundo o BNDES, representam quase 99% das empresas constituídas. A gente tem aproximadamente, isso aí varia, né, em torno de 20 milhões de empresas, né? As PYMEs, MPYMEs, representam aí 99%. Mas no Brasil, hoje, esse número também varia, mas em média, 25 mil empresas exportam, né? Você vê como é pouco o universo, de cerca de 20 milhões, 25 mil empresas exportam. Esse número varia, às vezes chega a 30, às vezes um pouco menos, né? Tem uma série de fatores que contribuem para essa variação, mas 25 mil tem sido um número, a média dos últimos anos. Dessas 25 mil, se você for observar, o número de empresas, de micro e pequenas empresas que participam das exportações,
no Brasil são, em média, 35% e 40%. Tá? Isso em números. Então, de 25 mil, entre 35, 10 mil, né, se for pegar 40%, 10 mil são micro e pequenas. Médias são entre 25% e 30%. E as grandes variam aí entre 20% e 25%. Tá? Essa é uma média dos últimos 4 anos. Ou seja, em número de participação, de quantidade de empresas, está ok, não é tão ruim assim. Mas quando a gente vai olhar o número no valor exportado, né, o ano passado o Brasil exportou, salvo melhor juízo, cerca de 337 bilhões de dólares, né? Desse valor todo, olha de micro e pequenas empresas, a participação tem variado entre 0,6% e chegou no máximo a 1%. Tá? Hoje está em média aí de 0,7% do valor exportado. Então, se você pegar dos 337 bi que o Brasil exportou ano passado, 0,6%, ainda que seja 1%, não é nada. Né? Quando a gente observa as médias, é um pouquinho mais, tem ficado em torno de 3%. E as grandes, né, em termos de valor exportado, as grandes empresas são as que aportam a maior contribuição. O nosso desafio é aumentar tanto a quantidade quanto, e sobretudo, a participação no valor exportado das pequenas e médias empresas. Deixa eu passar para o próximo. No Chile não é muito diferente, tá? Claro, a gente está falando de uma magnitude muito menor, é um país muito menor, mas existem hoje cerca de 236 MPIs que exportam. Dessas, né, micro, pequenas e médias empresas, somente 1,4% exportam. É pouco. E elas participam com 1,8% no valor total exportado, que no Chile é de cerca de 100 bilhões de dólares. Então, também é muito pouco. O que a gente observa é um desafio não só do Brasil, mas de todos os países da região aqui da América Latina e particularmente da América do Sul. E o nosso desafio é aumentar essa participação. Hoje, acho que um dos países que tem uma participação substantiva das PYMEs é a Itália. A gente olhar até a Itália como uma referência que até entre 30% e 40% das micro, pequenas e médias empresas italianas participam aí no total do valor exportado. Então, a Itália é sempre uma referência que a gente busca olhar, né? Usar de benchmark. Deixa eu passar. E aí, Sam, tudo bem? E o acordo de livre comércio? Deixa eu só mudar aqui para vocês verem. Isso. Tá, o acordo de livre comércio entre Brasil e Chile, antes de eu entrar nele, só preciso realçar o seguinte, pontuar que já existia um acordo de livre comércio entre o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e o Chile, desde 1996. E este acordo contribuiu para que as tarifas de importação entre o Chile e os 4 países fossem paulatinamente sendo reduzidas até chegarem a nenhuma tarifa, a tarifa zero, há cerca de 5 anos atrás, 2014, 2015. Brasil e Chile resolveram ir além e firmaram, em novembro de 2018, um acordo de livre comércio entre os 2 países. E esse acordo entrou em vigor em 25 de janeiro do ano passado. E por que esse acordo é interessante? Ele é um acordo mais abrangente, eu acho que o Matheus utilizou essa palavra. Por quê? Porque ele trata de temas que outros acordos que o Brasil tem vigentes com outros países não tratam. Por exemplo, comércio e meio ambiente, comércio e gênero, como a gente pode ajudar as mulheres à frente de micro, pequenas e médias empresas no comércio internacional, comércio e questões trabalhistas, comércio eletrônico, que a gente vai falar, tem muito a ver com PYMEs, com as pequenas e médias empresas, PMS, comércio eletrônico, tem capítulo que trata de anticorrupção, tem capítulo que trata de compras públicas, ou seja, é um acordo que trata de temas tão amplos e é o único acordo que o Brasil tem vigente que trata desses temas. Então, esse é um ponto positivo. E a maioria dessas disciplinas, o termo disciplina, artigo, dispositivo, são sinônimos. Elas são inovadoras, como eu mencionei. É a primeira vez que o Brasil tem um acordo com disciplinas dessa natureza. E por isso que esse acordo firmado entre Brasil e Chile, e vigente, ele serve de referência para futuros acordos
que o Brasil deseja negociar. Deixa eu passar aqui para a próxima lâmina. O que é interessante? Quando a gente fala de micro, pequenas e médias empresas, esse acordo ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: esse tema, ele e aí são duas vertentes. Primeiro, as micro, pequenas e médias empresas, ele é um assunto transversal em todo o acordo. O que eu quero dizer com isso? O acordo tem 24 capítulos, 22 de matérias substantivas. Nesses 22 capítulos, sempre há ou um dispositivo, ou há de forma explícita, há um artigo lá que visa favorecer as micro, pequenas e médias empresas de alguma maneira, há de forma explícita ou implícita, uma contribuição para as micro, pequenas e médias empresas. Então, quando da negociação houve essa preocupação, essa sensibilidade em toda a matéria, por exemplo, a gente já vai falar aqui de compras públicas, ter lá um artigo específico que favoreça as micro, pequenas e médias empresas. Este é o único acordo que o Brasil tem que trata disso de forma transversal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não menos importante, que é o único acordo que o Brasil tem vigente com outro parceiro comercial, que tem uma disciplina, um capítulo específico para as micro, pequenas e médias empresas. Já a gente vai falar sobre isso. Não, mantém. Não, vou. No mais? Não, uno más, más. Não. Vuelva, por favor. Um minuto, gente. Más. Está volviendo. Alejandro, ¿puede pasar, volver al acuerdo? Eso, para frente, adelante. Uno más. Va passando. Isso. Desculpe, gente. Vamos lá. Compras governamentais. Primeiro ponto. Esse acordo ele abriu o mercado de compras governamentais para as empresas brasileiras. Grandes, médias, pequenas e micros. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que ele não é menor. Se você observar a corrente comércio Brasil-Chile, de 14 bi, só o mercado de compras governamentais do Chile foi estimado ano passado em 15 bilhões. Isso quer dizer o seguinte: toda licitação pública agora, que ocorre no Chile, ela está aberta para que as empresas brasileiras do Brasil, sem estarem presencialmente aqui, possam participar oferecendo os diversos materiais, desde material de escritório até máquinas e equipamentos. Então, esse é o capítulo 12 do acordo. E, neste capítulo, houve uma preocupação em inserir um artigo, que é o 12.18, sobre compras governamentais. Então, os dois países se comprometem a criar incentivos em algumas compras governamentais para as pequenas e médias empresas. Então, há licitações que favorecem a participação de pequenas e médias empresas. É muito interessante, e o país que criar esse incentivo, ele é obrigado a disponibilizar isso para as empresas do outro país. O Chile já tem um programa específico para que participem das compras governamentais as micro, pequenas e médias empresas. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, compras governamentais tem um artigo específico pensando em como ajudar as micro, pequenas e médias empresas participarem, venderem seus produtos e serviços para o governo chileno. A mesma coisa no Brasil. Outro artigo interessante que vai ajudar muito as micro, pequenas e médias empresas é o mecanismo que a gente chama no jargão técnico de pre-list. Isso aí é o seguinte, é um mecanismo para facilitar a aprovação de estabelecimentos que exportam produtos de origem animal. Então, vamos lá. Hoje, vou dar um exemplo concreto que vai facilitar. Você tem um pequeno frigorífico no interior de Minas Gerais que quer exportar carne para o Chile. Hoje, para que ele possa exportar, as autoridades sanitárias chilenas têm que ir até aquele frigorífico, inspecioná-lo e aprovarem ou não aquela planta para iniciar o processo de exportação. Isso demora, isso tem custo, quem paga é a empresa, sobretudo, imaginem vocês, durante a pandemia, os técnicos deixaram de se deslocar até o Brasil, muitos realizaram isso de forma online, a um custo altíssimo.
Com esse acordo, isso muda. Por quê? Porque Brasil e Chile passam a reconhecer a expensão sanitária um do outro. É um mecanismo que a gente chama de equivalência mútua. Então, o Ministério, como é que vai funcionar? E esse mecanismo está em vias de ser implementado. A gente acredita que ainda esse ano ele seja implementado. O mapa vai lá, inspeciona aquela planta e envia, ou várias plantas, vários estabelecimentos, e naquelas que o mapa, o Ministério da Agricultura brasileiro der o ok, ele envia para o Chile a lista de frigoríficos. Ora, isso vai ajudar muito os pequenos e médios frigoríficos, porque os grandes já exportam, os grandes frigoríficos brasileiros, você pegar JBS, Minerva, Marfrig, BRF Foods, já estão habilitados. Né? Hoje, salvo melhor juízo, são cerca de 180 estabelecimentos habilitados. Agora, os pequenos e médios que têm mais dificuldade, justamente pela questão do custo, isso vai facilitar muito. Né? Por quê? Porque todos os estabelecimentos certificados lá, que tiverem o ok do mapa, vão ter acesso ao mercado chileno automaticamente. O Brasil vai enviar a lista de novos estabelecimentos e o Chile, as autoridades sanitárias chilenas, terão que reconhecer. E vice-versa. Né? Do Chile também, vamos supor que um pequeno estabelecimento queira exportar salmão para o Brasil, que eles são os maiores exportadores de salmão para o Brasil, a mesma coisa. Mas esse mecanismo, né, que é o artigo 4.6 do capítulo 4, vai contribuir muito para acelerar as exportações de micro, pequenas e médias empresas. O anexo 1 do capítulo 5 também, a gente está falando de produtos orgânicos, né, que é algo que tem crescido muito. Aliás, vai ter uma grande feira de orgânicos este ano aqui no Chile, depois vocês podem nos enviar e-mail, a gente passa informação. Produto orgânico hoje, qual é a maior custo, a maior entrave das exportações? É a certificação. A certificação, geralmente, ela se dá de duas formas. Ou a própria associação se reúne e faz a certificação, ou uma empresa privada, né, um terceiro vai lá e certifica aquele produto orgânico. Sem essa certificação, você não consegue exportar. Então, atualmente, uma empresa, para exportar um orgânico para o Chile, tem que ir à entidade certificadora do Chile, certificar. Isso tem um custo enorme. Isso vai deixar de existir. É o primeiro acordo do Brasil com um país, é o primeiro e único, em que o Brasil vai passar a reconhecer a certificação de produtos orgânicos chilenas e o Chile passa a reconhecer a do Brasil de forma automática. Isso vai impulsionar as exportações, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas que exportam, que vendem produtos orgânicos. Deixa eu passar para o próximo. Olha, gente, aqui eu escolhi mais dois temas, né, isso transversais, aí eu vou para o capítulo de micro, pequenas e médias empresas. Comércio eletrônico, né? Eu acho que o comércio eletrônico, todo mundo concorda, e ele abriu as portas do comércio internacional para empresas que antes não podiam. Né? Por quê? Porque uma micro, pequena pode estar numa plataforma internacional e acessar outros mercados. Né? E tem um capítulo específico sobre comércio eletrônico e com um olhar, uma sensibilidade em relação a micro, pequenas e médias empresas. A ideia aí é, primeiro, os dois países acordam em não impor nenhum tipo de imposto sobre o comércio feito via eletrônico, isso é muito positivo, está no papel, o país que descumprir isso tem sanção. Outro fator é em relação a tornar todos os documentos de comércio exterior, como eu mencionei, aceitos por via eletrônica. Isso está sendo implementado, ainda não foi. Mas imagina hoje, o certificado de origem, um caminhão que chega aqui na fronteira com o Chile, por alguma razão o caminhoneiro esqueceu de trazer o certificado de origem, ou algum probleminha no certificado de origem, hoje o governo chileno não aceita o certificado de origem eletrônico, vai passar a aceitar. Toda a documentação relacionada ao comércio exterior vai passar a ser aceita de forma eletrônica. Assinatura eletrônica de documentos também. Tá? Outro elemento que esse capítulo traz é disponibilizar todas as informações relacionadas ao comércio exterior num site. E isso dialoga com o capítulo 14, que eu já vou falar. Então, este capítulo de comércio eletrônico também traz uma série de uma milha de oportunidades para micro, pequenas e médias empresas. E antes de entrar no capítulo específico sobre as micro e pequenas, falar da gratuidade do roaming. Parece besteira, mas não é.
havia se acordado que um ano após a vigência do início do acordo, que fez um ano, dia 25 de março, haveria gratuidade no roaming, né, de celular, por exemplo. Um micro, pequeno empresário ou turista viaja para o Chile, não pagaria roaming. Parece besteira, mas não é, né? A gente que viaja sabe que isso é um custo que incomoda, sobretudo, os micro e pequenos empresários. Ele não entrou em vigor porque o Chile pediu uma prorrogação de 6 meses. Então, a princípio, daqui 6 meses, essa disciplina, que é o artigo 11.25 do capítulo 11, vai entrar em vigência. Então, todo micro, pequeno empresário que vier ao Chile não vai pagar roaming em suas ligações, né, em nenhum tipo de transação. E vice-versa. Isso vale para empresário, isso vale para pessoa física, turista. Então, isso também favorece as PMS. E, por fim, o capítulo 14, né, é o único acordo de livre comércio do Brasil que tem uma disciplina, né, um dispositivo específico para tratar das micro, pequenas e médias empresas. E aí eu vou para o meu último slide, já para encerrar. O que esse capítulo diz? Bom, eu só peguei um artigo, que é o 14.2, em que os dois países se comprometem a criar um site, né? Um site contendo todas as informações necessárias para que as micro, pequenas e médias empresas possam exportar. E aí, com as principais... primeiro, os principais dispositivos do acordo, vai estar lá o acordo, né, de livre comércio, um resumo do acordo, vão estar todos os artigos que favorecem as micro, pequenas e médias empresas, vão estar lá todos os sites das agências que têm alguma relação ou que possam favorecer as micro, pequenas e médias empresas do Brasil. Então, o governo chileno vai montar esse site, né, específico, voltado para as micro, pequenas e médias empresas do Brasil, fornecendo todas as informações necessárias em relação às agências. Tem imposto? Não tem? Eu quero exportar produtos de origem animal ou vegetal. Tem alguma barreira não sanitária? É necessária alguma inspeção sanitária, fitossanitária? Isso vai estar no site. Isso é o que eu falei, gente, parece besteira, mas não é. Há muita assimetria de informação, sobretudo o micro, pequeno. O camarada está no dia a dia lá, preocupado com o trabalho dele, né, com o negócio dele, não tem como ele ter acesso a essas informações. Com esse site ele vai ter. E o mais interessante é que o site que o governo chileno montar vai ter um link para o site brasileiro, porque o Brasil também se prontificou, se obrigou a criar um site para que as micro, pequenas e médias empresas chilenas também possam acessar informações similares sobre o mercado brasileiro. Isso é uma novidade. Isso não há em nenhum outro acordo de livre comércio que o Brasil tem em vigência, tá? Além disso, as equipes negociadoras aliás, a primeira reunião foi há cerca de um mês e meio, vão começar as negociações para trazer mais ideias. E aí, um ponto que eu queria deixar, antes de encerrar, a importância da participação de vocês, empresários, né? Você que está no dia a dia, você que está na ponta, é você que sabe qual é o entrave, qual é o desafio. E, às vezes, você tem uma ideia, poxa, eu não consegui exportar para o Chile por causa disso. O que eu poderia sugerir para o governo para que os negociadores transformem isso em realidade? O acordo fornece um amparo jurídico para que as duas partes comecem a criar novas medidas, além dessa do site. Essa do site vai acontecer, mas existe espaço para outras ideias. E aí a participação da sociedade civil é muito importante. E com isso eu quero concluir, primeiro agradecer novamente o convite, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Connect Américas, o Matheus, e eu queria deixar aqui para vocês, que eu acho muito importante, 2 links, um do acordo, né? Samuel, eu queria ter acesso ao acordo. É esse primeiro link, e o segundo é o manual que a gente produziu aqui no SECOM, Como Exportar para o Chile. Todas as informações necessárias e relevantes, um passo a passo para o micro, pequeno e médio empresário para acessar o mercado chileno. E aí tem um e-mail do SECOM, tá? Que também eu acho que é válido, relevante para aqueles que ainda não têm. E aqui eu concluo. Muito obrigado e estou aberto aqui, disposto a responder perguntas. Obrigado. Samuel, eu que agradeço. Muito obrigado pela exposição. Foi bastante claro, né? A gente que trabalha
próximo aí às pequenas e médias empresas, sabe dos entraves, mas também das oportunidades que oferece, né, uma vez que elas decidem se lançar aí no mercado exterior, e você explorou muito bem as oportunidades que o Chile oferece e como o acordo as facilitou, né? Eu estava lembrando aqui, eu vi a participação da Apex na sessão de hoje, queria inclusive agradecer. Um relatório da Apex falava que são mais de 1.700 produtos brasileiros que são do interesse do mercado chileno. Acho que isso é um dado super, super interessante, né? Aí a gente já sintetiza bastante bem por que de fazer negócio com o Chile, né? E você trouxe aí vários outros detalhes sobre isso. Eu agradeço a participação. Vi aqui no chat, eu fui respondendo algumas perguntas no chat. Tem a Sara perguntando se o Brasil pode exportar para o Chile em reais hoje. Ela fala que com a Argentina é possível. Você tem essa informação? Não, hoje a moeda, enfim, como na maior parte dos parceiros comerciais do Brasil, é o dólar, né? A moeda aceita aqui no Chile. Ainda não. Brasil e Chile utilizam o dólar ou outra moeda aceita, mas o real não é aceito aqui, como o peso chileno não é aceito no Brasil. Muito, muito bem. Agora, existe, mas depois eu posso falar sobre isso, uma ideia, né, um pouco de se caminhar no que Argentina e Brasil estão pensando. Brasil e Argentina ainda não têm isso concretamente, mas existe uma ideia nesse sentido, isso é uma média e longo prazo, mas hoje não é possível. Não, maravilha. A outra pergunta do Fábio é para mim, e eu já queria esclarecer, Fábio, que a apresentação vai ficar no site da Connect Américas, e o Samu falou que disponibilizaria também a apresentação, não é isso, Samu? Então eu mando por Isso, a e-mail. apresentação está disponibilizada para todos vocês. Perfeito, mando por e-mail, tanto a apresentação quanto o vídeo, depois que ele tiver editado. Aproveito esses últimos minutos para, inclusive, convidá-los a entrar no site da Connect Américas, ver as atualizações que estão lá. A gente hoje criou um canal de WhatsApp direto, então, para que vocês recebam webinários como esse, outras novidades, relatórios, eventos, missões de parceiros, né? A CNI realizou, por exemplo, ano passado, uma missão para o Chile, e a gente sempre promociona esse tipo de coisa. Então, a gente criou esse canal, que é o Conexão Comex, então convido vocês a se registrarem. E o próximo convite é para o próximo bate-papo que a gente vai ter, que é na primeira quarta-feira de abril, e vai ser com a Andresa, a colega que aqui na Connect Américas cuida do Mulheres Connect Américas, que daí é legal você ter mencionado, mas a gente acha muito, muito interessante o que o acordo trouxe em temas de gênero, né, buscando promover empresas lideradas por mulheres. A gente, do nosso lado aqui, enquanto Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Connect Américas especificamente, também está bem comprometida com esse propósito. Então, para as mulheres empresárias que desejam conhecer melhor sobre o projeto, quarta-feira, às 10 da manhã, vocês estão convidadas. E para os homens empresários também, acho tão importante quanto que vocês participem também. Do meu lado seria isso. Eu agradeço todo mundo que se somou hoje. Agradeço a Embaixada do Brasil no Chile, na pessoa do Salmo, por ter se disponibilizado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela apresentação. Vai ser um prazer continuar trabalhando com vocês aí. A gente agradece, obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.